30 famosos que tanto amamos estão doentes e você vai saber como eles estão passando ao lidar com os mais diversos tipos de enfermidades. Nem mesmo todo sucesso, fama e dinheiro podem proteger os famosos de infortúnios como doenças graves e inesperadas. São momentos delicados em que pessoas que admiramos estão fragilizadas e muitas vezes dividem com o público a sua luta em favor da vida. Hoje, nós vamos te mostrar histórias de 30 famosos brasileiros que estão passando por muito sofrimento em razão de terem sido acometidos por doenças. Começando com o grande José Maier. O veterano ator foi diagnosticado com a doença autoimune granulomatose de Wegener em 2017. Desde então, ele vive recluso em seu sítio e passa por tratamentos para lidar com a doença rara que não tem cura. A condição provoca inflamação e até mesmo a necrose de vasos sanguíneos, afetando pulmões e rins. Ela também causa dores articulares, perda de audição, tosse e febre. José Maier disse que a doença apareceu na época em que ele sofreu uma denúncia de assédio durante as gravações de A Lei do Amor, novela que ele fez em 2016 e que ocasionou a sua demissão da Rede Globo. Foi realmente um período muito turbulento para ele. E o número 29, a Preta Gil. A cantora Preta Gil, hoje com 50 anos de idade, foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023 e desde então ela trava uma luta pela vida, compartilhando seus altos e baixos com os fãs. Fui pro hospital fazer o check-up e aí de repente vem uma surpresa nada agradável. Esse tipo de câncer, também conhecido como colo retal, abrange os tumores que se iniciam no intestino grosso e no reto. No caso de Preta Gil, os primeiros sinais de que algo não estava bem foi uma prisão de ventre prolongada e coloração estranha nas fezes. Na época, a cantora se submeteu a sessões de radioterapia e quimioterapia. Ela amputou o reto e passou por cirurgias para a remoção do tumor, além de ter o útero retirado. Em dezembro, ela anunciou o fim do tratamento, mas contou que pelos próximos 5 anos seguiria sob cuidados médicos. Em agosto desse ano, Preta voltou ao público para comunicar que o câncer retornou em 4 lugares diferentes. Desde então, ela retomou a rotina de tratamento oncológico. Como que eu vou deixar de viver? Eu quero viver, eu quero focar no meu tratamento. E o rock do Silvio Santos. Em abril desse ano, o Rock, que está com 87 anos de idade, foi diagnosticado com um meningioma, um tumor benigno na parte frontal do cérebro. O ex-assistente de palco do Silvio Santos sofreu um desmaio repentino enquanto almoçava com a família. Na ocasião, ele teve um pequeno sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça e recebeu o diagnóstico. O Rock precisou ser internado e, na época, declarou que a saúde estava a 80%. Antes da internação, ele estava sendo tratado em casa, com remédios e não apresentava necessidade de cirurgia. Em outubro, Rock foi novamente internado e o seu quadro era estável, apesar de estar sofrendo com a saúde debilitada desde o diagnóstico do meningioma. E o número 27, a Guta Stresser. A eterna bebel da série A Grande Família foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2021. Guta Stresser revelou que a doença neurológica autoimune crônica é provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos. Ela relatou que seu tratamento é feito à base de canabidiol através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse remédio, na rede privada, custaria cerca de R$6 mil. Apesar de não curarem, os medicamentos agem não deixando que as lesões aumentem nem que surjam novas. Outros pilares do tratamento são atividade física regular, alimentação balanceada e tratamento de problemas cardiovasculares. A atriz Guta Stresser explicou que os primeiros sintomas foram esquecimento de palavras básicas, dores musculares, formigamentos frequentes nas mãos e nos pés, enxaquecas muito fortes e variações de humor. Muito formigamento, muito nas extremidades, zumbido dentro da cabeça, que isso eu tenho até hoje. Também está sofrendo com problemas de saúde o Reinaldo Giannichini. Em junho, enquanto ele se preparava para o musical Priscila, a Rainha do Deserto,
O ator descobriu ter a síndrome de Guillain-Barré, que trata-se de um distúrbio raro em que o sistema imunológico do próprio corpo ataca a parte do sistema nervoso. É geralmente provocado por um processo infeccioso anterior, sendo o agente causador mais comum a bactéria Campylobacter, que provoca diarreia. A maioria dos pacientes nota a doença a partir de dormência ou queimação nos pés e nas pernas, e depois nas mãos e nos braços. Jeanne Keane, que hoje está com 51 anos de idade, começou a sentir o formigamento e a fraqueza nas mãos e nos pés durante os ensaios. Ele primeiro atribuiu os sintomas ao estresse psicológico. Só após não conseguir se levantar da cama é que o ator percebeu a necessidade de ir ao médico. A condição afetou a rotina de trabalho e a sua noção de equilíbrio, provocando quedas. Após o diagnóstico, ele foi internado por um breve intervalo e, após receber a alta, passou a fazer fisioterapia 3 vezes ao dia. A doença não tem cura, sendo necessário fazer tratamentos que aliviem os sintomas e impeçam que ela avance. E o número 25, Evaristo Costa. O jornalista foi diagnosticado há 4 anos com a doença de Crohn, uma síndrome inflamatória crônica que afeta o sistema gastrointestinal, em geral o intestino delgado e o cólon. Eu fui examinado por um médico especialista em Crohn, ele fez todos os exames que são necessários. Considerada grave e fator de risco para o câncer de intestino, ela não tem razão específica para o desenvolvimento. A doença autoimune envolve fatores como genética, ambiente, incluindo hábitos alimentares, medicações e tabagismo, além de microbioma. Também não há cura para a condição, mas tratamento eficaz, que envolve medicação, mudanças alimentares e, em alguns casos, cirurgia. A síndrome provoca diarreia e dor abdominal e alterna períodos de remissão com fases sintomáticas graves. Em outubro, Evaristo Costa revelou que perdeu impressionantes 22 quilos em 3 semanas após uma crise que sentiu. Eu me sinto definhando, é como eu me defino para o médico, disse Evaristo Costa. A cantora Simone, ela que hoje tem 48 anos de idade, foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022. A doença foi descoberta após a cantora identificar um gânglio na região da virilha e realizar uma colonoscopia. O tumor estava localizado na parte final do intestino, perto do reto. E aí um dia eu estava no banho, eu senti uma íngua na minha virilha do lado esquerdo. O tratamento envolveu quimioterapia e radioterapia e durou alguns meses. Em janeiro de 2023, a artista anunciou que o câncer estava em remissão. Simone então passou a realizar o tratamento de imunoterapia, que duraria pelo menos 2 anos. Em julho desse ano, ela chegou a desabafar que teve medo de morrer. Olhei para ele e falei, meu exame deu que eu tô com câncer. Aí ele falou, para, não é, ele nem sabia o que era carcinoma. Em novembro, a cantora comemorou os resultados positivos dos seus exames. Isso é muito importante. Toda vez que a gente vai fazer um exame, é muito difícil, destacou Simone. E o número 23, Tonico Pereira. O ator Tonico Pereira precisou se afastar da novela Volta por Cima, onde interpreta o personagem Seu Moreira. Hoje ele está com 76 anos de idade e foi internado no dia 15 de novembro em um hospital no Rio de Janeiro para tratar uma pneumonia. Ele só está terminando o ciclo de antibiótico que ele só pode tomar aqui no hospital. Ele está bem, respirando bem, não tem nada de grave acontecendo, explicou a esposa do ator. Mas Tonico Pereira já vinha enfrentando nos últimos meses alguns problemas de saúde, como trombose e diabetes. Eu incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde, até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar. É algo primordial na minha vida, falou o ator. E a Laura Neiva, a atriz de 31 anos, foi diagnosticada com epilepsia, uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro. Ela descobriu a enfermidade quando teve a sua primeira convulsão em casa, quando tinha 19 anos de idade.
A atriz explicou que foi levada ao hospital e lá foi diagnosticada com epilepsia congênita. Laura Neiva contou que desde os 14 anos sentia como se saísse do corpo e voltasse em uma sensação intensa que durava milésimos de segundo. Sem conseguir explicar o que se passava, ela só foi entender o que era quando contou para um neurologista anos depois. O médico explicou que se tratava da aura, uma espécie de aviso do cérebro que pode anteceder uma convulsão. A atriz relatou que por muito tempo teve vergonha da doença e que tinha dificuldade de tomar os remédios, o que acabava piorando as crises. Mas hoje em dia isso já está superado. E outro ator que também está com problemas de saúde é o Cláudio Cinti. Ele é conhecido por produções como Um Lugar ao Sol, Fuzue e Zorra Total, e foi internado com quadro de pneumonia, falência renal e septicemia no dia 30 de outubro. Mas teve de ser hospitalizado novamente no mês seguinte para tratar de uma infecção urinária. A notícia foi dada aos fãs pelas redes sociais. Por lá, também foi iniciada uma campanha para ajudá-lo com as despesas médicas. Pedi para que eu possa sobreviver enquanto não puder trabalhar. Hoje mesmo tive que abortar uma filmagem que faria para uma série do Globoplay. Cheguei a assinar contrato e tudo, mas não poderei concretizar o trabalho. Estou fora de combate por hora, afirmou o ator Cláudio Cinti. Enquanto estava internado, ele foi submetido a uma cirurgia, mas não revelou o procedimento realizado. Além disso, passou 7 dias entubado e fez sessões de hemodiálise por 10 dias. Por causa da internação, o ator está em repouso absoluto. Ele também atua há 15 anos como taxista, profissão que diz ser o seu plano B. Para o táxi, não poderei voltar tão cedo. Tem uma segunda cirurgia agendada para o próximo dia 2 de dezembro. Depois disso, tem a fase de recuperação e talvez só consiga voltar a trabalhar em meados de dezembro ou mais adiante, explicou ele. Número 20, Nana Caymmi. Ela hoje está com 83 anos. A cantora Nana Caymmi foi internada em julho com um quadro de arritmia cardíaca. Essa arritmia cardíaca ocorre quando o ritmo dos batimentos do coração se desvia do normal, podendo ser acelerado, taquicardia, ou lento demais, a bradicardia. Os sintomas das arritmias variam de pessoa para pessoa, mas o mais frequente é a palpitação. Também pode provocar tonteiras, falta de ar, mal-estar, sensação de peso no peito e fraqueza. Alguns dias depois, Nana Caymmi recebeu um marca-passo. Para implantar o dispositivo, o cirurgião fez uma pequena incisão de aproximadamente 5 centímetros na parte superior do tórax. O marca-passo é um dispositivo colocado próximo ao coração para monitorar e controlar os batimentos cardíacos. E a Débora Blando, ela também está enfrentando doença. A cantora, que hoje tem 55 anos de idade, disse sofrer com fibromialgia, doença reumatológica que afeta a musculatura do corpo e provoca muitas dores. Débora Blando utilizou as redes sociais em novembro para revelar a condição que a acompanha desde os 19 anos. Tenho muitas histórias de trabalhos que fiz com dor que vocês não conhecem e nem imaginam. Tenho mais tempo com fibromialgia do que sem. São 36 anos com essa doença, disse a cantora. Ela tranquilizou os fãs ao comentar que está se tratando com um especialista em medicina da dor. Que bom. Alegria é tudo. E o Eduardo Dussek. Ele foi diagnosticado com Parkinson há 17 anos e conta com o auxílio de um andador para a locomoção. O cantor e compositor carioca, hoje com 70 anos de idade, convive com a doença desde 2007. Foi apenas em 2015 que ele revelou publicamente o seu diagnóstico. Tenho Parkinson há 7 anos e não falava para as pessoas. Eu dançava, cantava, apresentava, mas chegou uma hora que a doença acordou e ela é degenerativa. Então, tenho que compreender e fazer de acordo com isso. Mas a animação não vou perder nunca, declarou ele.
Considerada uma doença neurológica crônica e lentamente progressiva, ela evolui com a idade. O distúrbio é causado pela morte de células do cérebro e provoca, entre outros sintomas, tremores nas mãos. Comecei a ter muitos pesadelos. Estava trabalhando demais, estresse, prazos, e a minha mão de repente ficava rígida, com dificuldade para escrever. Então fiz uma série de exames e veio o resultado, contou ele. Eduardo Dussek diz que em alguns momentos as mãos tremem, mas na maior parte das vezes a doença está controlada. Tenho atividades normais, mas em um plano mais exclusivo. Sou uma pessoa especial agora. Tem hora que uso a cadeira de rodas. Depois ando uns 30 minutos. Então, o segredo é você estacionar a doença, afirmou o ator. O Parkinson também não o impede de trabalhar, mas ele precisou desacelerar o ritmo. Só estou fazendo um compromisso por dia por ordens médicas, porque 50 anos nesse corre-corre me deixou nesse estado, disse ele. Eduardo faz exercícios físicos e grava sem tremor, mas tem uma vida mais regrada que o levou a mudar hábitos alimentares. A alimentação mudou. Larguei bebidas como uísque e vodka e adotei só vinhos. Não abro mão do champanhe. Adoro. E evito me aborrecer. Tudo passou a ser moderado. Revelou ele sobre como lida com a doença. E também passa por problemas de saúde a atriz Cláudia Alencar. Depois do Staphylococcus aureus, que a Madonna teve também, que é a pior bactéria que tem. Ela tem 74 anos e foi diagnosticada com uma grave infecção bacteriana após realizar uma cirurgia na coluna lombar em dezembro do ano passado. Com fortes dores, a atriz chegou a ficar sem andar. Em março, ela conseguiu retomar os movimentos. Depois de 6 meses internada, teve alta. Eu estou sem dores. Na minha operação da coluna entrou uma bactéria. Eu fiquei muito mal. 2 meses na cama sem levantar. Foi horrível. E quando eu levantei, eu voltei para casa com muita dor na perna. Voltei chorando e fizeram uma nova operação. Agora, graças a Deus, está tudo bem, relatou Cláudia Alencar. Eu fiquei em coma, fiquei entubada. Mas a atriz precisou ser hospitalizada de novo em junho, durante um trabalho de reabilitação e controle da dor. Dessa vez, por conta de uma trombose nas pernas. Mas ela recebeu alta em poucos dias. O que vivi foi muito transformador. Agradeço a vida, disse ela. O deputado federal e ator Mário Frias foi internado em novembro após sentir formigamento no pé esquerdo. O diagnóstico foi trombose arterial, uma condição que, se não for tratada corretamente, pode levar a sérias consequências como amputação. O pé amanheceu dormente. Tratei das formas caseiras, mas não melhorou. Meu cardiologista achou melhor me internar para tentar fazer uma melhora desse quadro com remédios. Então estou já há 24 horas sendo medicado, explicou ele. A trombose é a formação de coágulos que entopem os vasos sanguíneos e impedem o fluxo de sangue. Por isso, um dos sintomas mais comuns é justamente a dormência e o formigamento. Existem 2 tipos de trombose, a venosa, que atinge as veias, e a arterial, quando o bloqueio acontece em uma das artérias. Para que o diagnóstico aconteça, é necessário que o paciente tenha alguns fatores de predisposição para desenvolver o quadro. E o número 15, Ana Beatriz Nogueira. Ela foi diagnosticada com a esclerose múltipla há 15 anos. A atriz revelou que em 2022 descobriu um câncer de pulmão em um exame de rotina. Ela precisou se submeter a uma cirurgia para a retirada de um tumor no local. Graças ao diagnóstico precoce, não precisou fazer quimioterapia nem radioterapia. Já a esclerose múltipla foi diagnosticada em 2009, quando a atriz participava da novela Caminho das Índias. Ana Beatriz Nogueira relatou que o primeiro sintoma foi uma parestesia, que sentiu como dormência no rosto. No mesmo ano, ela teve 2 surtos na visão, vendo tudo duplo e embaçado. Fiz a metade de Caminho das Índias e todo mundo estava duplo. 2 Calones, 2 Vera Fischers, 2 Tony Ramos.
Achei que era uma maluquice qualquer, de algum remédio, contou ela. A atriz descreveu o primeiro ano da doença neurológica crônica e autoimune como um imenso sofrimento. Na época, decidiu se dedicar a vários projetos por medo de que a doença a impedisse de trabalhar. Fiquei 10 anos sem contar que eu tinha esclerose múltipla, trabalhando, mas sempre contei aos diretores mais importantes da empresa. Quando fiz 10 anos de diagnóstico, pensei, em 10 anos fiz 9 novelas, 8 peças, dirigi 2 shows, vou falar, afirmou Ana Beatriz. Olha, primeiro lugar, o Beisola era uma pessoa solitária. E ele era uma coisa muito romântica. E o número 14, o Marcos Oliveira, o eterno Beisola da grande família. Marcos Oliveira, o intérprete do Beisola da série da Globo A Grande Família, sofre de uma fístula uretral. Em 2022, ele foi internado para se submeter a uma cirurgia para tratar o problema que persistia desde o ano anterior. Tive um probleminha para urinar que há anos me perturba. Graças ao universo, consegui um médico ótimo que me ajudou e ainda essa semana resolvo isso. Problema de velho, brincou ele em uma postagem nas redes sociais. Mas o ator também enfrentou outras questões de saúde. Em setembro, ficou 3 dias hospitalizado após passar mal. Precisou se submeter a um cateterismo cardíaco. O procedimento médico consiste na introdução de um catéter em um vaso sanguíneo do braço ou da perna até o coração para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas. Na época, Beisola agradeceu a Tata Werneck a possibilidade de ser atendido em um hospital, graças ao plano de saúde pago por ela. A atriz Dani Valente. Em 2014, algo inesperado fez Dani Valente deixar a vida de atriz, mesmo com contratos na Globo e no Multishow. Ela sentia, além de dores pelo corpo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma exaustão absurda, o que a levou à depressão. Depois de pular de médico em médico, finalmente ela recebeu o diagnóstico de fibromialgia em 2016. A síndrome reumatológica provoca dores musculares intensas e outros sintomas como exaustão, depressão, alterações do sono e distúrbios intestinais. Dani Valente mora nos Estados Unidos há 9 anos, onde atua como nutricionista holística. Posso dizer que a fibromialgia é a minha professora da vida. Ela é rigorosa, mas me ensina todos os dias a me amar em primeiro lugar. Nos dias que acordo sem dor e com energia para fazer tudo o que eu quero, sou a pessoa mais feliz do mundo, disse a atriz. E o Antônio Fagundes, ele também enfrenta problemas com doença. Hoje está com 75 anos de idade e revelou em outubro que convive há 8 anos com diabetes tipo 2. O diagnóstico o atingiu de uma forma pesada e trouxe várias consequências para a sua vida. A descoberta foi violenta. Há uns 8 anos, perdi 10 quilos em uma semana, lembrou ele. Comia muitas frutas que têm frutose, uma espécie de açúcar, e não sabia que era um problema em excesso, explicou Antônio Fagundes. Hoje, a condição está sob controle e o ator adotou um estilo de vida mais saudável. Ele se exercita 4 vezes por semana, entre musculação e atividade aeróbica. A diabetes é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina e valores elevados de glicose no sangue. Número 11, Ludmila Dayer. A atriz Ludmila Dayer revelou em 2022 que recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, causada, entre outros fatores, pelo vírus Epstein-Barr. Alguns dos primeiros sintomas que fizeram com que ela procurasse um médico foram problemas na visão e na cognição, além de fraqueza. Não conseguia enxergar direito. Minha fala não acompanhava os meus pensamentos. Tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer, afirmou ela. A atriz disse que demorou quase 1 ano para receber o diagnóstico.
Eu sabia que eu tinha um Epstein-Barr, que estava crônico, e ele estava já em números muito altos dentro de mim. A doença neurológica autoimune e degenerativa atinge o sistema nervoso central, podendo prejudicar também os movimentos. Por recomendação médica, Ludmila decidiu mudar a alimentação e cortou alguns itens como glúten, ovo, carne e álcool. A esclerose múltipla não tem cura e seu tratamento consiste em atenuar os sintomas e desacelerar a progressão da doença por meio de terapias medicamentosas e mudanças no estilo de vida. E o número 10, o Silvério Pereira. O ator de 42 anos foi diagnosticado com hipertensão arterial, doença também conhecida pela pressão alta, uma enfermidade crônica que afeta 1 entre cada 4 brasileiros. Para tratar o problema, Silvério Pereira recorreu à sua nutricionista para adotar uma alimentação mais saudável. E a Renata Capucci. A jornalista Renata Capucci hoje tem 50 anos de idade e foi diagnosticada com Parkinson, doença neurológica que afeta os movimentos, em 2018. Mas só foi em 2022 que ela decidiu falar publicamente da condição. Chegou a minha vez de me libertar, porque viver com esse segredo é ruim. Você se sente vivendo uma vida fake, porque parte de você é de um jeito e você fica escondendo a outra parte de outras pessoas. No meu caso, a maioria das pessoas, porque eu sou uma pessoa pública, explicou Renata. O primeiro sinal veio quando ela começou a mancar enquanto participava do reality Popstar, apesar de não ter notado inicialmente. Mesmo com fisioterapia e osteopatia, o sintoma não melhorou. O alerta ligou um dia em que o seu braço subiu sozinho. O meu marido, que é médico, logo depois do programa, me levou para um hospital que tinha emergência neurológica. E eu fui diagnosticada. Aquilo caiu como uma bigorna em cima da minha cabeça, afirmou Renata Capucci. A doença não tem cura, mas os tratamentos disponíveis, medicamentosos, cirúrgicos e comportamentais, garantem um mínimo de qualidade de vida para os pacientes. Também está nessa lista a atriz Júlia Almeida, a filha do autor Manuel Carlos. A atriz e empresária, dona de uma marca de moda de praia Florita Beachwear, ela foi diagnosticada com epilepsia em 2008, quando tinha 27 anos. A doença é como se fosse um curto-circuito do cérebro. Esse curto é a crise epilética, que pode ser convulsiva ou não. Júlia conta que teve 3 meningites quando era pequena, o que contribuiu para o desenvolvimento da doença neurológica. Mas ela só foi diagnosticada anos depois. A primeira convulsão aconteceu na academia, enquanto estava na esteira. Júlia Almeida levou um susto grande porque apagou e só se lembra de acordar com as pessoas em sua volta. Ela contou que não tem parentes com a condição, mas que a doença também pode se desenvolver por fatores hereditários. Para controlar a enfermidade, a atriz precisou mudar completamente o estilo de vida. Ela explicou que foi importante encontrar um equilíbrio que envolve ter desde uma alimentação saudável até uma boa noite de sono, além de fazer o tratamento com remédio. E o ator Tony Ramos, ele sofreu um sangramento no cérebro em maio desse ano de 2024. Foi encontrado desacordado pela esposa Lidiane Barbosa. No hospital, em um espaço de 48 horas, ele passou por 2 cirurgias no cérebro para conter um hematoma subdural. Ele olha os exames e ele fala, sobe, centro cirúrgico. A primeira foi uma drenagem, que é uma operação para estancar o sangramento intracraniano. Depois, o ator passou por outra cirurgia devido a uma convulsão. Um exame constatou que um vírus motivou o hematoma intracraniano. Descobriram no meu corpo o vírus Epstein-Barr, que é comum em muita gente. É o vírus que causa catapora mononucleose, disse Tony Ramos. A suspeita, então, é que o ator pode ter passado por uma queda na imunidade, que abriu caminho para o vírus, resultando no sangramento. Essa dor, ela era assim, é como se a testa fizesse tum, tum, tum.
E o número 6, Camila Campos. Cantora gospel e psicóloga, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado aos 7 meses da gestação da sua filha Sofia. Casada com o ex-zagueiro Léo, ídolo do Cruzeiro, ela deu à luz a caçula em julho. Também é mãe de Bela, que completou 3 anos em outubro. Além da quimioterapia, Camila se submete a sessões de fisioterapia devido às lesões na coluna, mas permanece confiante em sua recuperação completa. O início do tratamento foi delicado, porque eu ainda estava grávida da Sofia quando iniciei a quimioterapia. Foi bem difícil, os efeitos colaterais são difíceis e derrubam a gente, mas Deus levanta novamente, diz Camila. Apesar do tratamento, ela já revelou em suas redes sociais que o câncer se espalhou para os ossos. Te adorar é o que sustenta-me de pé. E agora, antes de te apresentar os últimos 5 nomes dessa lista, eu vou te falar do nosso clube do canal. Você pode fazer parte da nossa comunidade, assistir os vídeos sem anúncios e outras exclusividades aqui no Quem Quem. Basta clicar em Seja Membro e fazer a sua assinatura. E continuando agora com o número 5, a atriz Cláudia Rodrigues. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla no ano 2000, mas só revelou a doença publicamente em 2006. Eu chorava no meu travesseiro. Meus amigos, que amigos? No começo, ela relatou que percebeu algo estranho em sua saúde quando passou a sentir dormência nos braços e ter dificuldade em decorar textos. Você tem um surto, você não consegue falar direito, você se torce toda. Convivendo há 24 anos com a doença, Cláudia vem apresentando melhora gradativa nos sintomas. A atriz, apesar de caminhar com dificuldades, abandonou a cadeira de rodas que usava há alguns anos e foi vista usando um andador. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, que leva o próprio sistema imunológico a atacar o sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e na medula óssea. Não tem cura, apenas controle com medicamentos. Há fatores genéticos que levam à doença, mas há também causas ambientais que ainda não são bem compreendidas. Os sintomas incluem fraqueza muscular, problemas na coordenação motora, dores nas articulações, fadiga, disfunção intestinal e na bexiga. Desde 2022, a atriz se trata com canabidiol, o que reduziu muito os sintomas da doença e melhorou a sua qualidade de vida. Cláudia é porta-voz do que a medicação pode proporcionar e sempre aborda o tema, combatendo o preconceito e a falta de informação sobre o uso. Há 2 anos, a atriz chegou a vender um apartamento para cobrir os custos de um tratamento experimental milionário nos Estados Unidos. Seu sonho é voltar a atuar. O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, vem nos últimos tempos acumulando casos de acidentes e doenças. Em agosto, a dupla anunciou a suspensão da agenda de apresentações por 90 dias. O cantor passaria por um tratamento para depressão e síndrome do pânico. No final de julho, ele também já havia enfrentado uma pneumonia bacteriana. Tudo é definido sobre escolhas, né? O fato de você estar bem de saúde é uma escolha que você faz, de você correr todos os dias, de você fazer um exercício. Devido à necessidade de passar por um tratamento, 9 apresentações da dupla foram canceladas. E ainda teve o acidente de carro em dezembro do ano passado, no interior de Minas. Ele estava em um veículo que capotou na BR-153, entre as cidades de Fronteira, em Minas Gerais, e Icém, em São Paulo. Houve uma batida envolvendo 3 automóveis e uma carreta. E Zé Neto, que estava sozinho no carro, ficou 6 dias internado, sendo a vítima que teve as lesões mais graves. Na época, o cantor explicou que pensou que o seu carro fosse pegar fogo e que iria morrer lá dentro. Foi realmente um período muito difícil para o Zé Neto. E a Suzana Vieira, em outubro do ano passado, ela, que hoje tem 81 anos de idade, contou que sofre com uma doença chamada leucemia linfocítica crônica, descoberta em 2015. A senhora é portadora de uma doença chamada LLC. Aí eu falei assim, mas o que quer dizer? Leucemia
A doença é um tipo de câncer que afeta as células linfócitos B e atinge, em sua maioria, pessoas com mais de 50 anos. No momento que a sua imunidade baixar, você vai ter que fazer quimioterapia. Por ser uma doença crônica e incurável, ela não pode ser operada, nem pode ser resolvida por transplante de medula. No entanto, Suzana Vieira vem tratando a doença e agora ela está em remissão. A atriz explicou que, apesar de poder levar uma vida normal, precisa se preservar para não pegar uma doença forte e não ter a imunidade prejudicada. Caso isso aconteça, ela teria que voltar a fazer quimioterapia. Então, decidiu parar de frequentar ocasiões sociais por temer uma recaída. A atriz também falou que tem outra enfermidade, a anemia hemolítica autoimune, que trata-se de uma doença de sangue que também está em remissão. E o número 2, o Faustão. O caso do Faustão e da sua insuficiência cardíaca ficou notório para o público quando ele precisou de um transplante de coração para sobreviver. Eu nunca fumei, nunca bebi na vida e tinha uma vida normal. Eu fiz muita ginástica no passado. A doença limita a quantidade de sangue que o coração é capaz de bombear para o corpo. A cirurgia, realizada em agosto do ano passado, foi considerada bem-sucedida. Faustão, que hoje tem 73 anos de idade, estava na fila como prioridade pela gravidade do caso. Ele passou 21 dias internado. Com o coração novo, Faustão vem se recuperando da cirurgia e se adapta bem ao novo órgão. Mas já na época do transplante cardíaco, os rins do apresentador estavam comprometidos e ele estava passando por hemodiálise. Então, ficou na fila por um novo órgão por 2 meses. Em fevereiro deste ano, Faustão se submeteu a uma nova cirurgia, dessa vez de rim. Mas o novo órgão demorou para funcionar. Só em abril, depois de passar por um tratamento mais potente, é que o corpo de Faustão deixou de rejeitar o rim. A saúde está muito boa. Após 2 transplantes, eu precisava recuperar a parte física. Depois de superar transplante de coração e de rim, agora tenho que cuidar da funilaria, disse ele. Quando você vê na genética, eu pensei na genética dos meus avós paternos. Minha mãe foi até 96 anos, meu pai é 90. A Vera Viel, a esposa do Rodrigo Faro, foi diagnosticada em outubro com o sarcoma sinovial, um tumor maligno raro que se origina nas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura. No caso dela, estava localizado na coxa esquerda. Vera Viel contou que descobriu o tumor por acaso em uma aula de Muay Thai. Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim, acho que no começo do ano. Não se sabe exatamente o que causa esse câncer, mas alguns fatores de risco podem predispor certas pessoas ao desenvolvimento desses tumores, como as síndromes familiares associadas a alterações genéticas. O tratamento dos sarcomas de partes moles envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A esposa de Rodrigo Faro se submeteu a uma cirurgia e seguirá com o tratamento junto com os médicos, que consiste em 30 sessões de radioterapia. Estou confiante e feliz. Tenho certeza de que vai dar tudo certo. Deus está comigo e vai ser para a cura, disse Vera Viel. É um propósito de Deus na nossa vida. E o que mais a gente importa, o que a gente tem que mostrar para todo mundo. Mas e você? Você tem acompanhado o tratamento desses famosos tão queridos? Nós aqui estamos na torcida pela recuperação de todos eles, que eles possam ter muita saúde e trazer muita alegria para todo o público. Deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo, participe com a gente. Esses foram os 30 famosos brasileiros que estão doentes. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre alguns famosos que faleceram neste ano e talvez você não ficou sabendo. Basta clicar aqui nesse card que você vai se recordar de 35 famosos brasileiros que nos deixaram em 2024 e muita gente não soube. É um vídeo super interessante que vale a pena assistir. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima.